para vir aqui, uma casa em que eu encontro corações amigos, né? Eu e Cris frequentamos a mesma casa espírita durante muitos anos, não vou dizer quantos para não entregar a idade, né? E eu até me emocionei aqui que fazia bastante tempo que eu não ouvia esse Pai Nosso, né? E me trouxe aí algumas boas lembranças. Eu vou aproveitar esse momento de recados e enfim, né? O programa Vida em Foco, que eu participo, eu sou cronista, acabo colaborando com vídeos de curtas, né, que a gente fala. E ele passa na TV aberta, na E-Paraná, TV educativa, né, do estado do Paraná, o canal 9 da NET, eu não sei os outros, e é todo domingo às 7h30 da manhã. É puxado, né? Mas depois vai tudo lá pro site, avidaemfoco.com.br. Então lá no site dá para ver tanto o programa na íntegra como os quadros separadamente. Tem quadros de entrevista e quadros de curtas, tem quadros de colaboração do Divaldo Franco, do Haroldo Dutra Dias, do Alberto Almeida, do próprio do Momento Espírita. Então é um programa local que é feito por pessoas de vários centros espíritas aqui de Curitiba, usando essa estrutura da TV Paraná, né, da E-Paraná, e eu sou suspeita, mas é bem interessante, é um formato dinâmico, então às vezes a gente recebe muito retorno assim das pessoas que assistem daí no Brasil inteiro, porque tá na TV a cabo também, e as pessoas usam inclusive nos estudos, nas palestras e tal, algum material que é interessante para ilustrar, né? Então fica aí o convite para que conheçam esse trabalho também. E aproveitando já essa questão, eu sou ligada ao movimento espírita na arte, né? E eu vou aproveitar para fazer umas divulgações aqui. Eu acabei vindo, lembrando e pensando, acho que vou aproveitar. No próximo dia 7, no dia 7 de outubro, vai ter um show de lançamento do terceiro CD do Alma Sonora, em comemoração aos 20 anos. Talvez alguém aqui já tenha ouvido falar, já tenha ouvido alguma música deles, mas é uma banda espírita que tem 20 anos aí de estrada e são músicas muito bonitas. Estão lançando o terceiro CD, vai ser no dia 7 de outubro, lá no Teatro da Federação Espírita do Paraná, ali na Alameda Cabral, número 300. Então, eles já estão à venda, os convites, dá para ver lá na bilheteria da Federação. É um trabalho bem consistente, bem interessante e que ajuda a divulgar a nossa doutrina, né? Às vezes o que algumas pessoas tem um primeiro contato através da arte, a gente vê muito isso, e depois vai e busca saber, né? Nossa, essa música assim, ou essa peça é assada e tal, e toma interesse e busca mais alguma informação. Nesse sentido, vai ter esse ano a segunda Semana Nacional da Arte Espírita, que vai acontecer do dia 30 de setembro até o dia 8 de outubro. Esse show do Alma Sonora, ele integra essa Semana da Arte Espírita. Vão ser vários eventos com teatro, com show de música, declamação de poesia. Então, desde o dia 30, que é um sábado, até ali o outro domingo, então uma semana um pouquinho mais alongada, vai ter. Depois eu passo para a Suzy o bannerzinho e vocês vão ver que, se eu for falar, é bastante coisa. É bem legal, vale a pena participar de alguma coisa. Inclusive tem palestras musicais em casas espíritas, então vai estar bem interessante. Então vamos lá, vamos trabalhar, né? Então, essa palestra eu fiz a pedido de uma outra casa do lado, que você faz mesmo, estava escalada lá, me deram o tema e eu fiz. Então estou aproveitando aqui. Ela coincidiu de ter sido me solicitada bem numa época que eu tinha feito um treinamento corporativo, e no qual, né, não era o tema principal, mas a gente acabou tratando
de comunicação não violenta. E ela vem, essa base dessa exposição, nesse particular, ela vem de um artigo, né, que foi escrito por Arthur Roman, mas é baseado na doutrina, na pesquisa de Marshall Rosenberg, que é esse artigo, né, que nos orienta nesse sentido. Eu não sou uma especialista nessa área, mas achei bem interessante o tema que cabia aqui para a gente colocar na nossa fala. Então, a violência são comportamentos que causam dano físico ou moral a outra pessoa, qualquer ser vivo ou objeto, né? E pensando nesse tema, eu resolvi assim, se eu vou falar da violência nos dias atuais, vamos conversar um pouquinho sobre a violência lá nos dias passados, né? Tem muita gente que fala hoje em dia que acha que a situação está piorando, que a violência tem aumentado, que os atos bárbaros têm sido mais recorrentes. Então que nós estamos vivendo num ambiente altamente violento, tanto nos centros urbanos como nas menores cidades, onde antes não tinha tanta violência, a disseminação do tráfico de drogas, que gera uma série de outros crimes. Então, essa percepção, o mesmo terrorismo, as guerras civis, mas eu fico me perguntando, será que é isso mesmo? Essa percepção, ela tem razão? Porque o que a gente tem de fato é que o acesso à informação aumentou muito, né? Antigamente nós não tínhamos esses meios de comunicação imediata. Hoje em dia, em tempo real, você sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo. E antigamente meses se passavam até que de um continente ao outro chegasse algum tipo de informação, mesmo as descobertas científicas, enfim, essa comunicação ela era mais morosa, mais lenta. E hoje em dia nós temos muito rapidamente. Então, mesmo as questões ocorridas em qualquer rincão de qualquer país do mundo, elas podem vir ao conhecimento de todos, né? Isso é globalização. E então é lógico que nós temos muito mais informação. A gente ouve muito falar que existe esse ano tem mais informação circulando na internet do que todo conhecimento que teve. Uma coisa que informação não é conhecimento, né? A gente tem que ter isso também em mente, mas é fato que nós estamos mais bem informados. Nos dias passados, nós tínhamos ali a vingança privada como uma forma de estabelecer o que se chamava de justiça à época, né? O que é essa vingança privada? É aquela coisa de que eu sofri um mal, eu mesmo tenho a iniciativa de ir lá e buscar a reparação que eu entendo que seja cabível, necessária, merecida, né? Então a gente tem aí na história todas essas questões de família, duelos, né? Famílias que tinham enfim, rusgas, né? Que estavam sempre ali numa vingança de um ato cometido, reagindo àquela violência recebida com mais violência. Nós não tínhamos um meio institucionalizado para regular essa situação, como foi com a criação do Estado na era moderna, né? Então vem lá os filósofos, os estudiosos, fazem toda aquela reflexão do contrato social e dessa necessidade de que quando nós vivemos em sociedade nós devemos seguir algumas normas, algumas regras e que precisamos de um ente central para que regule essas relações.
Então a vingança privada foi substituída pela vingança pública, que seriam os meios institucionalizados. Então a gente diz que o Estado é o detentor do ius puniendi, que é o direito de punir, é o direito de investigar, de julgar e de aplicar, se for o caso, uma punição. Então a gente troca essa vingança privada pela vingança pública, os meios institucionalizados, e essa vingança privada passa a ser criminalizada. Então, no nosso ordenamento jurídico, a gente tem lá a previsão de que o exercício arbitrário das próprias razões, quer dizer, fazer justiça com as próprias mãos, ele é vedado, é proibido, então você não tem esse direito, não pode fazer isso. O que traz mais civilidade para as relações sociais, né? E nesse caminhar, nós vamos aí evoluindo sempre, a humanidade, e a gente sabe que a evolução não dá saltos, é de passo a passo, né? Nós temos, de fato, que as nossas instituições, por mais que sejam um aprimoramento dessa antiga visão da vingança privada, elas não são perfeitas, né? Nós temos aí vários problemas com essas instituições que são formadas e dirigidas por pessoas, né? E essas pessoas, elas têm os seus vícios, né? Nós não vivemos aí num mundo ditoso ainda. Vamos caminhar, uma longa caminhada até lá, mas somos espíritos em experiências e provas numa caminhada aí dessa transição para a regeneração que virá no futuro. Então, a gente vê nesse sentido que tem muita corrupção, né? É o tema que a gente aí tem vivido e revivido durante os últimos anos da nossa história recente no Brasil, no mundo inteiro, né? A gente sabe que temos aqui a nossa atenção voltada para as nossas questões internas, mas no mundo inteiro a gente tem essas situações. Basta ver aí que o herdeiro da Samsung está preso lá na Coreia do Sul por atos de corrupção. A própria presidente do país pode ficar presa perpetuamente. E a Samsung é uma empresa que responde por 20% do PIB da Coreia do Sul. Quer dizer, é uma grande empresa, muito maior do que as nossas empresas aqui envolvidas em corrupção. E mesmo assim está sendo investigada e me parece que a punição virá adequadamente, sem que isso desestruture o país, né? Como lança um certo medo aqui. Mas a gente vê aí então que essa corrupção nas nossas instituições, especialmente no que tange a política, ela gera prejuízos de larga escala, né? É verdade que quando a gente desvia dinheiro da saúde, como consequência nós temos a doença, a morte, né, prematura. A gente sabe que não existem injustiçados, apesar de existirem injustiças, que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo, né? Então, existe uma grande responsabilidade nesse sentido dessas pessoas que têm uma grande missão, né? O político, ele é portador de uma grande missão, que é alavancar uma sociedade, alavancar um país, cuidar do interesse público e do bem de todos. E quando a gente tem desvios na educação, a gente gera não só um país de subletrados, mas de fato a gente está gerando criminalidade, porque a ausência da informação, a ausência da formação, da educação formal, ela gera criminalidade, porque você tem essas pessoas desviadas para essas atividades que
não são construtivas. Por quê? Porque não tiveram oportunidade também. Quando você vê o desvio no saneamento público, né, o saneamento básico, a gente tem aí como resultado uma violação à dignidade da pessoa humana. Além de trazer uma série de doenças, a falta desse saneamento básico, que é uma coisa para a qual os governantes não dão tanta atenção, haja vista que são necessárias obras que não aparecem, né, que não são aquelas obras que você pode encontrar na campanha eleitoral, né, que puxam votos, elas ferem aí a dignidade da pessoa humana, né? E quando você fala em desvios, por exemplo, em verbas que seriam destinadas ao sistema penitenciário, a gente tem como resultado rebeliões violentíssimas, né? A gente fala do terror que a gente vê nos resultados do Oriente Médio, mas as nossas rebeliões são bárbaras, né? Existem consequências realmente nefastas. Então, a gente tem essa corrupção, essas instituições corrompidas, mas nós temos também que saber que isso vai passar, né? Isso vai passar. Então eu vou aqui, como eu tenho esse diálogo com a arte, vou fazer algumas pequenas inserções aqui na nossa palestra e vou passar aqui agora para vocês uma música. Uma música que a gente tem aí a autoria do Aldo Motelevich, que é o vocalista da banda Razão Áurea, uma banda espírita também. Está lançando seu primeiro CD. Nessa semana da arte espírita também vai ter o lançamento do CD. Eu já fui lá, corri, comprei o meu, já estou ouvindo e recomendo também. Para achar essa música. Então tudo isso, toda essa dificuldade, toda mágoa, indiferença e tentação, todo medo que nasceu na solidão, todo vício que retarda a evolução, todo ódio, presunção, todo preconceito e discriminação, todo desespero, ingratidão, toda fé que não se apoia na razão vai passar. Um dia vai passar, vai passar. Um dia vai passar. Toda guerra, opressão,
lá, são 13 músicas, esse aqui é o álbum deles. Essa pintura é uma pintura mediúnica, um médium do Rio de Janeiro que cedeu, né, para eles. Tá um material bonito aqui, tem um encarte, tem as letras, né? Então é um material bom até para ter na livraria, né? E a gente vê, tem músicas assim mais rapidinhas, músicas mais percebinhas, então, mas o pessoal fez aí com bastante capricho. Então vai passar, né? É uma coisa que a gente sabe de uma ocasião em que Chico Xavier, aí na sua longa jornada, estava passando por dificuldades das tantas que ele encarou na encarnação última dele, e falou com Emmanuel, né? E Emmanuel disse que ia falar com Maria de Nazaré, porque ele trazia ali essa angústia, né? E depois de um tempo, Emmanuel voltou e falou assim: olha, eu trago um recado de Maria. E o Chico pegou ali, né, um caderno, pegou um lápis, foi tomar nota, né? Não, peraí, que eu quero anotar, que eu quero saber. Diga lá, Emmanuel, o que ela disse? Ela disse que tudo passa. E é isso, tudo passa. Isso é realmente importante a gente ter em mente, né? Seja o que for, tudo passa, né? A maior dificuldade, a maior euforia, tudo vai passar. Mas como que vai passar? Quando nós resolvermos mudar a nossa atitude, né? Depende muito de nós, que a gente tenha aí o que quer que nós queiramos que progrida, que evolua, depende de nós. A gente sabe que nessa questão de mudança, a gente só tem o poder de mudar a nós mesmos, né? Nós não podemos mudar o outro, nós podemos oferecer a nossa ajuda, mas mudar, a gente só muda a nós mesmos. E para mudar o mundo, a gente começa mudando a cada um de nós, né? Então, nós temos as pequenas violências do dia a dia também. A gente dá muita atenção para essas coisas grandes, né? Que aparecem e que nós podemos apontar para o outro. Mas existem essas pequenas violências do dia a dia, por exemplo, furar uma fila. Furar a fila é uma violência. Você está ali violando o direito de precedência, você está desrespeitando o outro, né? Você está agindo de forma violenta numa escala menor. Mas nós precisamos ser fiéis no pouco e no muito, né? Então, naquele momento que alguém vai lá e apresenta um atestado que não é o reflexo da realidade, isso é uma violência, né? Uma pequena corrupção também. Eu vi uma fala do Leandro Carnal que diz que ele, como professor, em 30 e tantos anos lecionando, já recebeu N atestados falsos, né? Isso não quer dizer que aquela pessoa é um mau elemento, né? Uma pessoa que realmente seja nefasta, mas ele diz que aqueles que fazem cometem esses grandes atos de violência, eles se entregavam a atestados falsos, né? É um indicativo, é uma lição que nós precisamos ter conosco mesmos, né? Aquela sonegação na declaração do imposto de renda. Ah, mas esses políticos falam tanto. Você está fazendo direitinho a sua parte? Você está... Ah, mas por que eu vou pagar se eles vão desviar? Você vai cumprir a sua obrigação. E se cada um cumprisse a própria obrigação, nós estaríamos já numa situação muito diferente, muito melhor, né?
Uma outra coisa que é presente na vida de todo mundo e de qualquer um, é algo que ninguém escapa, é a comunicação. E a comunicação, ela é fonte de muitos males quando ela é mal feita. A comunicação, ela, quando é truncada, ela gera muitos conflitos. E é uma fonte de violência que está ao alcance de todos e que, de uma forma ou de outra, mesmo sem intenção, mesmo sem querer, as pessoas acabam, nós todos, deslizando nessa questão e agindo com violência. Então, nesse sentido que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre aquele material do Arthur Roman com base no Marshall Rosenberg, né? Eu tenho aqui, não vou, né, fazer uma leitura de tudo isso aqui, mas o que ele nos traz em síntese é o seguinte, que a comunicação não violenta, ela se baseia no amor, na tolerância e na solidariedade, que é para contrapor a agressividade e o egocentrismo. Quando você se comunica com agressividade e com egoísmo, né, se colocando sempre no centro de toda qualquer situação que você se envolva, você está fadado a gerar conflitos, né? Ele nos traz que a base da comunicação não violenta é a compaixão. E o que é a compaixão? Ela é a virtude de compartilhar do sofrimento do outro, compartilhar do sofrimento do outro e alegrar-se com a sua felicidade. Então, a gente precisa muito ter atenção a esse sentimento da compaixão. A compaixão não é você sofrer o que o outro está sofrendo, não é sofrer pelo outro, mas é você estar ali, à disposição para dar um apoio quando ele está sofrendo. Mas também é você se alegrar com a felicidade do outro. Então a gente precisa compartilhar também desses momentos e se alegrar com a felicidade do outro. Não é ficar sempre achando que a grama do vizinho é mais verde, que por que ele tem que eu não tenho, por que ele pode que eu não posso. Não, vamos nos alegrar com a felicidade do outro e trabalhar pela nossa própria felicidade, né? Porque ela depende exclusivamente de nós, né? Somos nós que construímos isso. E para isso são necessários aí a gente superar certos atavismos, superar a raiva, esse sentimento de sempre buscar punição, a vergonha e a culpa. A culpa, ela é um sentimento que te arrasta para baixo, né? A culpa, ela é um sentimento que te atrasa. É importante, a gente sabe, todos nós cometemos erros. Nós estamos nessa condição. Todo ato vicioso, entretanto, ele tem um ciclo de reparação, né? Esse ciclo, ele inicia na aceitação. Então, eu preciso aceitar que, né, compreender que aquele é um mau ato. Porque muitas vezes nós, mergulhados tanto ainda no homem velho, nós nem nos damos conta de que aquilo que nós estamos fazendo é errado, né? Então, o primeiro passo que a gente tem no ciclo de reparação de um ato vicioso é reconhecer, aceitar isso. Eu cometi um erro. Feito esse reconhecimento, se eu já sei que eu cometi um erro, para eu caminhar nisso, eu preciso me arrepender desse erro. Mas o arrependimento, ele é uma chave. Eu não posso ficar estacionado no remorso. Eu preciso ter um arrependimento acompanhado do auto-perdão. Porque se eu ficar remoendo aquela situação, ressentindo, se eu ficar com aquele ressentimento, isso vai, não só quando eu estou tratando de mim mesmo, mas quando o outro comete um ato que me prejudica,
eu fico marcando o passo, estacionada, não saio do lugar. Então eu preciso superar e adiante, porque o próximo passo que nós temos nesse ciclo de reparação é a expiação, né? É a lei causa e efeito. Então eu vou precisar reparar esse mal feito meu, mas a reparação, ela não significa punição. A reparação, ela significa, a expiação, ela significa o caminho para a reparação. Então eu posso fazê-la de muitas formas, pelo amor ou pela dor. Então eu escolho isso. E Deus, que é um Pai amoroso, Ele não tem nenhuma intenção de punir. Ele tem sempre a intenção de ajudar na nossa caminhada. Então, se nós resolvemos nos punir, uma decisão nossa e equivocada ainda, em razão da nossa situação. Porque o amor é o caminho e ele vai nos levar à reparação. Então, quando eu faço essa reparação do ato, a gente sabe, o amor cobre a multidão de pecados. Significa que eu amando, eu vou deixar de cometer esses atos que eu já aprendi que não devem ser cometidos. Então a gente, hoje em dia, a gente consegue, assim, nessas grandes atos de grande impacto, ter uma boa caminhada, né? Eu não saio por aí na rua desafiando ninguém para um duelo, eu não estou envolvido em grandes atos de violência, mas eu preciso começar a me educar nas pequenas questões. Nas pequenas questões, como atravessar a rua na faixa de pedestre, né? Então a gente, para se exercitar no cumprimento da lei, nós precisamos pegar essas pequenas questões também, né? A comunicação não violenta passa pela compreensão e aceitação do outro. Então, a partir do momento que eu entendo que todos nós estamos caminhando e que ninguém de nós é perfeito, inclusive o próximo, mais próximo de mim, o próximo mais distante, seja quem for, se eu tiver essa compreensão e me abrir para essa aceitação do outro, como também a minha própria aceitação, eu vou estar dando grandes passos para a construção da paz e da boa convivência, né? Isso vale para a nossa família, aquele núcleo mais íntimo que a gente tem no nosso lar, para a nossa família mais abrangente, para as relações no nosso trabalho, na casa espírita, e seja onde for, né? Nos núcleos, nos centros sociais, nos nossos círculos de convivência, né? Então existe um método, né? Essa comunicação não violenta, ela tem um método que ajuda aí a entender e a verificar assim, como é que então eu vou agir nesse sentido. Às vezes eu falo assim, tudo bem, a gente sabe aí, no geral, né, que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Mas naquele ato, naquela cena, qual que é a minha fala? Qual que é a minha marcação? Né, a gente fazendo essa analogia com o teatro, qual que é a minha reação, né? Qual que é o meu papel nessa situação? Às vezes aquilo não está tão claro para nós, às vezes aquilo que nós imaginamos de uma forma não é bem aquilo que o outro recebe. Então existe um método que eles nos trazem, esses autores, para nos auxiliar a praticar, a nos iniciar nessa comunicação não violenta. Então, quando acontece ali um conflito, é importante que a gente tenha a capacidade de relatar o fato observado. Mas é relatar o fato de uma forma imparcial e impessoal, sem julgamento. É difícil, né? É difícil porque quando você vai falar sobre aquilo, você já traz ali todo aquele sentimento que aquilo te gerou, que aqueles fatos ocorridos
te geraram. Mas é importante fazer como se você fosse um observador externo daquela situação, como se você não estivesse envolvido emocionalmente. Então você vai relatar um fato observado, sem julgamento. Esse é o primeiro passo do método da comunicação não violenta. Depois é expressar o que sentimos por conta do ocorrido. Então, dissociado desse relato dos fatos, aí sim eu vou dizer o que eu senti por conta daquele ocorrido. Às vezes, nós sentimos, é natural, o sentimento ele vem de imediato na situação, mas expressar o que nós sentimos, identificar esse sentimento e expressar também é algo muito difícil, porque nós vivemos numa sociedade que ainda tem muito que caminhar e que tem aí arraigada essa situação de que nós precisamos ser fortes e as pessoas fortes não demonstram os seus sentimentos, né? Aquela clássica observação de que homem não chora, né? De que se você demonstra o sentimento, você está demonstrando uma fraqueza, e a fraqueza ela não tem lugar na sociedade. E na verdade não há nada demais em mostrar algum tipo de fragilidade, porque nós temos as nossas fragilidades, todos nós, né? Isso é inegável. E isso inclusive pode trazer um grande alívio para você, mas isso passa também por um caminho de evolução dessa questão social, né, que a gente tem. E o próximo passo aí, desses 4 passos desse método, é reconhecer as necessidades que estão subjacentes aos sentimentos expressados. Então, reconhecer as nossas necessidades. Então, muitas vezes, eu estou projetando ali no outro uma expectativa que eu tenho, mas que ela nunca me foi oferecida pelo outro, né? Eu criei aquela expectativa, eu coloquei aquela pessoa naquele lugar que ela nunca esteve, ela nunca ocupou, né? Então, a partir do momento que eu faço isso, eu estou fadada ao conflito, porque eu estou esperando mais daquela pessoa do que o que ela pode oferecer. E isso não é nem culpa dela, porque eu criei essa expectativa. Mas uma outra questão é essa de reconhecer as necessidades, nossas necessidades internas, e isso passa pelo autoconhecimento. O autoconhecimento é uma grande ferramenta para o nosso aprimoramento. Ela é uma das mais eficazes que existem. Na verdade, a gente sabe ali na pergunta 909, né? 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, a respeito dessas ferramentas para o nosso aprimoramento, e nós temos aí a resposta dada por Santo Agostinho, e ele diz, né, um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Que a inscrição lá no templo de Delfos, na Grécia, já muito antes de Cristo, né, milhares de anos antes, conhece-te a ti mesmo. E essa questão, eu recomendo, vale muito a pena a gente não só ler, mas estudar essa questão, porque ela traz aí essa grande ferramenta para o nosso aprimoramento, e ele diz ali quais são os instrumentos do autoconhecimento, né? Ele traz uma coisa bem prática ali, também um método. Ele diz, né, Santo Agostinho, que ele mesmo, ele fazia um autoexame todo dia à noite, quando ele ia se deitar. Ele fazia um exame do que aconteceu naquele dia, do que ele fez de bom, do que ele fez que não era tão bom, do que ele podia melhorar. E ele traz ali algumas ferramentas, como o feedback, que é quando você vai lá e pede a opinião de alguém a respeito daquele ato que você praticou, para você ter essa visão também do outro e juntar ela à sua própria análise, né? Entre outras ferramentas que a gente encontra lá. Então, o autoconhecimento ele é importante nesses momentos também, para você identificar os sentimentos que você tem, porque às vezes a gente vai vivendo
uma situação tão automática, a gente não para nem para pensar o que eu estou sentindo, o que eu espero, o que eu quero, né? Então isso também é muito importante, acaba refletindo na comunicação. E por fim, o último passo desse método que ele nos traz é elaborar um pedido para que todos fiquem bem. Então, no final ali dessa comunicação, o que é preciso é chegar a um entendimento, a um consenso daquela situação, né? Fazer um pedido para que todos fiquem bem em concordância mútua, né? Então, olha, eu relatei o fato, eu expressei os sentimentos que aquele fato me despertou, eu reconheci dentro de mim quais são as necessidades que eu preciso trabalhar em relação a esses sentimentos, e agora eu vou elaborar um pedido para que todos fiquem bem. Então, assim, olha, quando está essa situação assim, eu me senti dessa forma, isso me traz essas necessidades, então eu gostaria que a partir de agora a gente cuidasse desse ponto, dessa questão, para que a gente não chegue mais nesse ponto de conflito, né, e possamos superar essa situação. Então, nesse momento, é importante que não haja falha de comunicação, para que a gente não tenha tratos mal feitos. Esses tratos mal feitos, essas questões que não ficam muito claras nas relações que nós temos com aquelas pessoas que convivem mais conosco, eles são os grandes geradores de conflitos, né? Então, nesse sentido, a gente pode ver aí que a violência que vem, né, lá nos tempos passados, ela também foi retratada no Evangelho, né? O Evangelho, que é a boa nova de Deus, né? O Cristo é o Evangelho de Deus, é a boa nova, a vida dele é o exemplo que ele nos legou e é o caminho para a nossa redenção, né? Então a gente vê vários atos de violência aí na passagem de Jesus pela terra. Então, Pilatos lavou as mãos. Quem diz que lavar a mão é um ato de violência? Nesse caso foi, né? Você lava as mãos diante de uma grande acusação que ia gerar uma grande punição. Aquela única pessoa que passou por aqui isenta de erro, que não tinha cometido nenhuma violência, nenhum crime, que não tinha nada, não devia nada a ninguém. Então, lavar as mãos foi um ato de grande violência de Pilatos. Se a gente vai ali, Saulo de Tarso, né, que depois se tornou Paulo de Tarso, quando convertido ao cristianismo, ele era um doutor da lei, foi discípulo de Gamaliel, uma grande autoridade entre os hebreus, né? E no livro Paulo e Estevão, da psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que é um dos romances mais belos que a gente tem na doutrina espírita, e por que não dizer na literatura brasileira e mundial. Emmanuel tem uma sensibilidade muito grande. A história contada nesse livro, ela é belíssima. Então, ele é uma leitura que fortemente recomendada a todos. E lá a gente tem a história, então, de Paulo de São Paulo, de Paulo de Tarso, que na verdade até o Haroldo Dutra Dias diz que a gente não teria Paulo se não fosse Estevão, né? Gesiel, convertido ao cristianismo, adotou o nome de Estevão, que era irmão de Abigail, a noiva de Saulo de Tarso, né, de Paulo. E nós temos ali Paulo como o primeiro perseguidor dos cristãos e Estevão como o primeiro mártir do cristianismo. Paulo perseguiu os cristãos pelo simples fato de eles serem cristãos, que professavam a doutrina de amor do Cristo. Então, carregado de grande violência, justificando-se no cumprimento da lei, da Torá, da lei judaica que vigia na época. Então, ele mesmo ordenou pessoalmente e fez publicamente o apedrejamento de Estevão, um ato de extrema violência,
mas de alguém que é um grande trabalhador do Cristo. Não fosse Paulo, o cristianismo não teria se difundido como foi. Ele foi o apóstolo dos gentios, trazendo os pagãos aí levando a doutrina do Cristo para eles. Mas também foi portador aí de grande violência. Os circos romanos, né, com os cristãos sendo levados aos leões, então a gente tem muita violência. A passagem da mulher adúltera, quando Jesus surpreende em praça pública, né, e ali é mais uma vez testado pelos judeus em relação à conduta, a má conduta, foi uma má conduta, né, a mulher adúltera, mas que estava prestes a ser lapidada, apedrejada ali em praça pública. Mas Jesus usa da sua sensibilidade e alerta ali para cada um daqueles a respeito dos seus próprios vícios, da imperfeição que cada um de nós carrega dentro de si, né? Então chega lá e a célebre frase, né? Quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. E diz ali o relato no livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, que se calaram e um, a começar pelos mais velhos, foram se afastando e nenhum deles, obviamente, atirou nenhuma pedra. E Jesus se volta para a mulher adúltera, que lhe agradece, né, porque ele salvou a vida dela, e diz: ninguém te condenou, também eu não te condeno. Vá e não peques mais. Vá e não tornes a pecar. Quer dizer, não incorra novamente no erro, né? A gente não tem que ter essa reação violenta, mas é necessário saber que houve um erro e que é necessário que você repare, né, que você não torne a pecar. Então a mulher historicamente sempre é subjugada, né, violentada. Então a gente precisa ter bastante atenção a isso. E quando eu fui preparar essa fala aqui, eu me lembrei de um vídeo que eu achei bem interessante e que eu vou passar aqui para vocês, que é um vídeo que eu acho bem bonitinho. Ele tem 3 minutos e 20 segundos mais ou menos. É um vídeo curto. Come ti chiami? Pietro, Fulvio, Luino, Quanti anni hai? 11, 9 e mezzo, 7, 8, Che vuoi fare da grande? il pompiere, cacciatore, il pasticcere, il poliziotto, il taiolo. Perché? Perché voglio costruire una casa di miei sogni. Perché mi piace guardare. Salvo le persone, c'è un ragazzo. E lei è Martina. Che ti piace di lei? Gli occhi mi piacciono, le sue scarpe, le sue mani, le occhi. Sensibilità e tutte le cose. Tutto. Per me è la verità. Mi piace lei.
E ora falle una carezza. Uno schiaffo. Uno schiaffo forte. Uno schiaffo. Dai. No. 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 Ce la do. Perché no? Ok, perfetto. Io posso andare? Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole mai picchiare? Una volta è bellina e non glielo posso dare. Perché è una ragazza. Perché sono qualcosa da vedere. Se anche le donne non si devono toccare nemmeno con un fiore. E perché è brutto? Oppure con un mazzo di fiori. Perché so. La posso dare sulla bocca o sulla guancia? É bonitinho o vídeo, né? Mas assim, é importante a gente ver, né, que tem essa questão da mudança de mentalidade. Então a gente vê, olha, que nós temos ali os meninos, esse experimento feito lá na Itália, né? E eles sabem que não pode bater uma mulher. Então eles falam, eu sou contra a violência. Então é importante isso, porque às vezes a gente tem as crianças, os jovens, num ambiente violento, vivem num meio violento. Então eu me recordo de quando eu evangelizava no dia da assistência social da casa, eu estava evangelizando os jovens. E a gente tocou nesses, né, de uma maneira delicada, com bastante cuidado, vindo ali de uma forma tangenciando, mas tocar nesses assuntos, porque na realidade deles é muito presente essa violência doméstica, a violência contra a mulher aceita a violência que é cometida contra ela, e o homem acha que tem o direito de cometer essa violência, que pode, que nem identifica aquilo com a violência, aquilo é a relação natural, né? Então é importante a gente trabalhar isso, né, com as crianças, com esses jovens, para eles saberem que, e eu senti naquele dia que aquilo calou fundo, né? A gente começa ali mais longe, mas para eles saberem que não é porque o pai bate na mãe que é certo, e que ele vai bater na esposa, na namorada, na filha, né? Então essa mudança de mentalidade, ela tem que ser trabalhada, né? E a gente tem aí um caminho para uma sociedade menos violenta. Então vamos concluir, aí eu acabei me estendendo um pouquinho. Então, retomando ali aquela ideia inicial, será que essa percepção ela é verdadeira, de que a violência tem aumentado? Ou isso é só fruto da maior informação que a gente tem? Se a gente for, então, puxar aí a nossa visão e não deixar ela tão estreita, se a gente for olhar ali como era a sociedade
antes ali, na Antiguidade Clássica, ou mesmo na época de Jesus, a gente vê ali pessoas doutores da lei com ações tão violentas. Então é uma questão tão presente, aceita na sociedade. E a gente chegar para os dias de hoje, me parece que não, né? Não me parece que a violência tenha aumentado. De fato que a informação aumentou, mas a violência não. Seria até contra a lei do progresso, né? E a gente sabe que nós estamos fadados a evoluir e a chegar àquela perfeição relativa que nos é possível. Então, Kardec se preocupou em perguntar por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons. Então ele diz, por fraqueza destes, dos bons, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes, os bons, o quiserem, preponderarão, né? Prevalecerão. Então, os bons atos, eles não dão muito ibope, né? As pessoas querem ver o sangue escorrendo. Mas saber ali que existe uma ação social, que existem projetos importantes, que existem pessoas que estão engajadas no progresso social, no bem do próximo, isso não dá muito ibope, né? Então a gente tem que ter isso em mente e que cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. E por fim, aqui pra gente finalizar, concluir a nossa fala, tem uma coisa que qualquer um de nós pode fazer, que está ao alcance de cada um de nós e que não despende valores, né? Você não tem que gastar dinheiro para fazer, você não despende muito tempo para isso, nem muita energia, você não precisa ter qualificação nem habilidade para isso. Tem uma coisa que a gente pode fazer para auxiliar não só a nós mesmos, ao nosso próximo mais próximo, mas o mundo inteiro. Então, quando a gente ouve essas notícias de guerra, de ações terroristas, de violências que estão próximas de nós, que estão em qualquer lugar, todo mundo pode ajudar e fazer o quê? O que a gente pode fazer? Trazer a paz em prece. Então, nos diz Alta de Souza, amado coração, não te amedronte a tormenta frenética lá fora, na dor humana que se desarvora, mesmo que a sombra lívida te afronte. Duras incompreensões chovam em monte, fúrias da noite gritem, de hora a hora. Lembra o clarão do sol por nova aurora, em que a vida mais alta se te aponte. Do pensamento em paz a que te levas, deixa que a luz de Deus dissipe as trevas, guardando a prece por seguro abrigo. E ama, serve e segue, estrada a estrada, na certeza serena e imaculada de que a bênção do Mestre vai contigo. Esse soneto ele foi recebido na manhã de 26 de julho de 75 no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, Minas Gerais, pelo médium Chico Xavier. Então, o Espírito Alta de Souza na obra